Certinho, grupo de exercícios, resolução de atividades do 7º ano, livro unidade 1, da página 36. São poucos exercícios ali, né? Na página 36, até o item 3, até a questão de número 3. O exercício de número 1 é para calcular, completar a tabela, fazer um cálculo mental do que está acontecendo nessa situação financeira e responder os itens A e B, né? Então, começando aqui, diz ali, calcule o saldo na conta de Mário no período indicado no extrato bancário. A seguir, responda as questões A e B, que eu não coloquei ainda aqui as questões A e B, mas vamos primeiro ver o saldo. Então, lá no dia 12 de 5, o saldo dele, esse aqui é uma posição aqui de saldo, né, que é de 800. Na sequência, ele retira 200 mentalmente, então 600. E depois ele retira 100. Ele vai ficar com um saldo de 500, aqui no dia 17 do 5. Depois ele faz um depósito de 450, que acrescenta esse saldo anterior de 500, é 950. Muito bem. E o saldo no dia 22 do 5, então o saldo dele no dia 22 do 5, 950. No dia 1º de junho, ele retira R$1.000, só que ele tem 950. Então, ele vai ficar devendo R$50. Esse aqui é o saldo no dia 2 de junho. No dia 5 de junho, ele faz um depósito de R$900 e o saldo dele, então, ele paga os 50, então o saldo dele fica de 850 no dia 6 de junho. Respondendo o item A primeiro, o item A pergunta o seguinte: qual foi o em que dia a conta corrente de Mário teve o maior saldo? Saldo 800, 500, 950, menos 50, 850. O dia que aconteceu o maior saldo foi de 950. Foi no dia 22 de maio que aconteceu o maior saldo de Mário. No item B, em que dia ele ficou com saldo negativo? Então vamos ver, saldo positivo aqui, saldo positivo aqui, saldo positivo aqui. No dia 2 de junho ele ficou com um saldo negativo. Deixa eu ver. E depois no dia 6 de junho ficou com saldo positivo. Então, o único dia que ele ficou com saldo negativo, 2 de junho, vamos passar para o exercício de número 2. Muito bem, o exercício de número 2, então, diz que a Andressa tem uma sorveteria, no início do mês ela gastou menos 1.100, já coloquei aqui, em ingredientes para a produção de sorvete. No meio do mês ela recebeu 5.500 com as vendas dos sorvetes que produziu, e no final do mês ela gastou 750 com a manutenção de equipamentos. Daí a pergunta no item A: qual foi o saldo? Então, para calcular o saldo, eu vou pegar os menos 1.100, somar com 5.500 e adicionar o menos 750. Então, aqui, menos 1.100 mais 5.500 é diferença de módulos, né? Então, fica 5.000 menos 1.000 dá 4.000, e 500 menos 100, 400, que eu tenho que abater 750 ainda. Então, o saldo dela, 4.000 menos 750. 4.000 menos 750. Vamos calcular aqui do lado. 4.400, perdão, menos 750. Zero aqui. Então aqui fica 3. 10 menos 5, 5. Aqui fica 3. 13 menos 7, 6. 3. 3.650. Positivo, né? Porque 4.400 retira 750.
3.650. Daí no item B, ela ficou com lucro ou prejuízo? O saldo dela é positivo, então ela ficou com lucro. Se o saldo fosse negativo, eu diria prejuízo, mas o saldo dela é positivo e ela ficou com lucro. Muito bem, vamos passar para o exercício de número 3. No exercício de número 3, então, é para elaborar, em cada item, elaborar uma situação-problema. E pode usar como exemplo o próprio exercício de número 2, ali, que fala ali da sorveteria. Pode pensar em situação aqui no item A, por exemplo, teve um gasto de 1.355, recebeu uma receita de 3.000 e depois teve um gasto de 1.700. Faz alguma coisa parecida com o exercício 2. No item B, mesma coisa, um gasto de 500, depois um gasto de 1.500 e um crédito de 1.889, uma entrada de valor de 1.889. Tá? E daí o que acontece aqui? Calculando 1.355 mais 3.000, certo? Tu está numa posição negativa, vai para a direita, diferença de módulos. Tu vai calcular 3.000 menos os 1.300. Eu vou calcular a direita ali para não interromper ali o cálculo principal. Então tu vai ter 3.000 menos 1.355, né? Então aqui fica 10, aqui vai ficar 9, aqui fica 9 e aqui fica 2. 10 menos 5 dá 5, 9 menos 5 dá 4, 9 menos 3 dá 6, 2 menos 1 dá 1. E entre esses dois, o de maior módulo é o 3.000, então o resultado vai ser positivo. Eu vou ter 1.645 menos 1.700, né? Então esse resultado aqui, ele vai ser negativo, com certeza, porque 1.700, que é negativo, é de maior módulo, certo? Então eu tenho que fazer a diferença de módulos entre 1.700 e 1.645. Dá para fazer de cabeça aqui, ó. De 1.645 até 1.700 são 55 unidades, né? Completa 5 aqui, 1.650 mais 50, 1.700. Então, nessa situação, se tu colocar um exemplo de sorveteria, por exemplo, de padaria, sei lá, um exemplo, um empreendimento comercial ali, nessa movimentação financeira aqui ficou com um prejuízo de 55. A mesma coisa aqui, ó. Vamos ver aqui, primeiro, um débito de 500, depois retira 1.500. Nessas duas, nesse movimento aqui, vai ficar um débito de R$2.000. Tá? E depois entra dinheiro 1.889. Né? Dá para fazer mentalmente aqui. Fecha 11 aqui, 1.900, 111, fecha 2.000, né? Como o menos 2.000 tem maior módulo que o menos 1.889, o resultado aqui é negativo. A diferença vai ser de 111, não é? Vamos verificar aqui, ó. 2.000 menos 1.889. Aqui fica 10, 9, 9 e 1. 10 menos 9 fica 1, 9 menos 8, 1, 9 menos 8, 1 e 1 menos 1 dá 0. Então, esse aqui é outra situação em que o saldo, né, se tu botar um problema de um estabelecimento comercial com esses valores aqui, no problema B, o resultado final vai ficar um saldo negativo de 111. E aqui termina, então, o grupo de exercícios da página 36.
Valeu, faz um probleminha bem bonitinho aí e esse é o nosso vídeo.